Olá, está começando mais um De Frente com a Lei aqui pela TV Câmara Caxias, canal 16 da NET. E a nossa entrevistada de hoje é a vereadora Denise Pessoa, do PT. Ela que também é procuradora especial da mulher aqui no Legislativo Caxiense. De imediato lhe saúdo, vereadora Denise. Uma honra tê-la conosco aqui. Olá, a honra é minha de estar aqui conversando contigo. Vereadora Denise, nós estamos num momento de Dia das Mães. Talvez quem for acompanhar o programa recém terá passado já o domingo de Dia das Mães, mas nesse momento duas propostas suas dialogam com esse cenário, com essa data magna, digamos assim, e diz respeito às parturientes, à gestação, a políticas especiais atendendo esse segmento, e que não só em Dia das Mães devemos nos preocupar, mas sempre. Mas enfim, dialogando com essa data, a senhora tem duas propostas de lei tramitando na casa e que envolve essa temática. Eu gostaria, então, que no primeiro momento a senhora começasse detalhando, então. Tá, bom, na verdade a gente até tem mais propostas, né, mas eu escolhi duas propostas que dizem respeito à questão do nascimento em si, né. Então, a minha primeira proposta, ela ocorreu ainda em 2017 e ela fala de uma implantação de medidas de informação da política nacional que trata da questão da atenção obstétrica e neonatal. Então, o que é? A política nacional, ela traz vários métodos e formas, né, de tratar a mulher gestante, né, em todo o período da sua gestação. Então, ela vai estabelecer algumas condutas, né, no sentido de tornar mais humanizado essa relação, né, do nascimento. Então, a ideia é que ela seja divulgada pelos estabelecimentos de saúde na nossa cidade, através de cartilhas, de cartazes, mas que os centros de saúde, né, que tratam com as mulheres gestantes, elas tenham esse compromisso de divulgar essas informações, que é uma política nacional, né? Ali vai falar, por exemplo, sobre a questão de tratar a gestante, que é violência obstétrica, tratar a gestante de forma agressiva, não empática, grosseira, né, ou constrangedora, né? Então isso vai trazendo informações que as pessoas às vezes acham que aquilo é normal, né, mas não é normal. Então a gente tem que ir estabelecendo algumas questões, né? Também ignorar queixa e dúvida da mulher, né? Quando a mulher está com dúvida, né, ela está sendo internada e ela questiona algumas coisas e às vezes o profissional não responde, ele tem que responder. Então isso também é algo que a gente não deve aceitar. Então tem várias condutas, né, e aqui na mesma esteira, né, na mesma linha, eu criei então um outro projeto que é de 2019 e que ele vai tratar então de assegurar o direito ao parto humanizado nos estabelecimentos de saúde em Caxias. Então, o que ele diz, né? Ele vai trazer também as condutas agora, mas dizendo que os estabelecimentos de saúde, eles não podem comprometer a segurança, né, nem a saúde da parturiente ou do recém-nascido, adotar somente medidas e procedimentos que são aprovadas pela Organização Mundial de Saúde, que tenham comprovação científica, garantir, então, o direito de optar pelos procedimentos eletivos, né? A mãe, ela pode escolher os procedimentos, né? Alguns procedimentos ela pode escolher. Acho que é importante dizer que ele traz também a figura do plano individual de parto. Isso é algo que talvez para muitas pessoas ainda não exista, né? Mas na verdade já é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, inclusive da ONU Mulher, da mulher, na medida em que ela está gestando, ela possa fazer um plano individual de parto. O que é isso? É ter a orientação também do seu médico obstétrica, né, é um procedimento, né, um relatório em que ela vai dizer quem é o profissional que ela quer que faça o parto dela, em caso mesmo de alguma interferência, que tipo de interferência médica ela aceita que ocorra, né, se ela não quiser que haja a aplicação de ocitocina, que é uma questão que muitas vezes é utilizado para acelerar o parto, quando é o parto natural, o parto normal. Se ela não quiser, ela pode já colocar isso no plano individual de parto e tem que ser respeitado. Se não for respeitado, tem que ter justificativa para não ser. Não é só porque o médico não tem tempo, né, para ficar esperando um parto. Se ela quer um parto normal, vai estar tudo nesse plano individual.
né, de parto. Então, tem vários procedimentos que ela vai estabelecer, né, nesse plano individual de parto que deve ser respeitado. Só que hoje, infelizmente, né, muitos estabelecimentos de saúde não adotam, né, esse tipo de procedimento. A senhora toca em dois pontos interessantes. Primeiro, o termo humanizado, com relação ao parto, e segundo, um plano de parto, digamos assim, para que tenha todas as etapas de forma discriminada e que a própria parturiente, a gestante, entenda do que se está tratando, o que está em jogo. A Câmara se debruçou muito sobre esse tema. Eu lembro em legislaturas passadas, a ex-vereadora Daiane Mello, na sua gestação, questionava muito aquela chamada taxa de acompanhamento do parto que alguns médicos cobram. A senhora mesma viveu sua gestação durante o próprio mandato de vereadora. O termo humanizado muito foi relacionado já a fazer o parto normal, quase como uma resistência à cesárea. Mas há situações em que a mulher precisa, de fato, recorrer à cesárea. Faz sentido ainda relacionar o termo parto humanizado com parto natural ou não é por aí? Não, acho que há essa mistura, né? Mas acho que é importante, acho que esse ponto que tu traz é bem importante, porque eu defendo, né, e entendo que as mulheres podem e devem escolher a forma do seu parto. As mulheres precisam tomar conta do seu corpo e das suas escolhas. Para elas terem as suas escolhas, elas precisam ter informações. Então, por isso que esse projeto vem no sentido de informá-las sobre seus direitos, né, para que elas possam escolher. Hoje, a gente vive no Brasil, a maior parte dos nascimentos são via cesárea, né? E isso contradiz qualquer órgão, instituição de saúde, né, qualquer pesquisa de saúde mundial. A Organização Mundial de Saúde diz que deve-se ter uma prevalência dos partos normais, que a exceção seria a cesárea, mas o que a gente vê hoje é uma indústria da cesárea, né? A cesárea hoje é agendada, né? E, bom, porque o médico não tem tempo, né, de largar um consultório para ficar acompanhando. Então, tem várias situações. E o que eu percebo é que as mulheres hoje, elas não têm a escolha de querer o parto normal. Elas entram num consultório e dizem que querem um parto normal e o médico vai dizer, ou a médica vai dizer, que se tudo der certo, ela terá um parto normal. E se tudo der certo, no decorrer da gestação, vai sendo minado essa confiança da mulher. Quando chegar lá no fim, ela vai estar com um pico de pressão alta, porque a médica já está assustando, ela vai ter outras questões que quando ela chegar lá, ela não vai conseguir o parto normal. Sim. Então, hoje não há essa escolha. Mas eu quero dizer que eu defendo as mulheres também que escolhem fazer cesárea. Ou seja, esse é um direito delas. O humanizado não é necessariamente sinônimo de parto normal. É respeitar as escolhas da mulher. O direito de escolha seria, então, isso. O parto Pode humanizado. Ser uma cesárea que também seja um parto humanizado. Exatamente, exatamente. Que ela tenha a escolha dos seus procedimentos, que ela não tenha, né, da forma como ela quer que ocorra, né? E quando entram, então, nessas etapas, vereador, eu tentei lembrar lá a antiga, não sei se ainda é cobrada, mas a chamada taxa de parto, que acabou sendo incorporada quase como uma remuneração à parte dos médicos, obstetras, aí, médicos, médicas, enfim, a categoria médica nesse sentido. A senhora também se deu ao trabalho de fazer essa discriminação de etapas, porque muitas pessoas pensam assim, o trabalho pré-natal, a gestação e o parto em si. Mas há, digamos assim, subetapas ou momentos que se convergem que tornam essa cadeia toda, até dar à luz, digamos assim, muito mais complexa do que se imagina, né? Para a mulher, na verdade, quando ela se torna gestante, ela acaba sendo vítima de várias situações, né? Essa questão da taxa de parto, de disponibilidade, que algumas pessoas colocavam, né? Eu pude acompanhar a vereadora Daiane, né, naquele procedimento, naquele trabalho, e depois, quando ela deixou de ser vereadora, a gente, inclusive, chamou ela para uma audiência aqui, quando o Ministério Público, né, definiu que realmente, o Judiciário definiu que era ilegal essa cobrança. Bom, se a mulher já paga o plano de saúde, ela não tem por que pagar um extra
por ter o médico para acompanhar o seu parto. Acontece que ainda há essa cobrança, né? As mulheres foram orientadas, sempre que pagar de forma que haja uma comprovação, né? Solicitar recibo, pagar com cheque, fazer transferência, né? Para fazer realmente, para configurar esse pagamento que ele é ilegal e depois cobrar do plano de saúde. Então, essa é uma orientação, inclusive, para quem nos assiste, né, que já fica, né, como algo útil, né, para que as mulheres... É uma cobrança ilegal, né, e, infelizmente, a gente ainda tem relatos de que isso ainda acontece. E tem se situado na faixa de qual valor, vereadora, atualmente? Assim? Olha... Uma média. 2, 3 mil, né, por aí. Além do que já paga no plano de saúde, né? Claro. E, claro, a mulher está numa fase muito sensível, né? O pai, muitas vezes, também está ali em volta. Às vezes, então, há a indução da cesárea, o médico vai fazer a cesárea, vai cobrar essa taxa. Ainda fica com a ilusão de que, bom, eu paguei o médico e ele salvou o meu filho, né? Então, ele não vai, muitas vezes, ele não vai, depois do parto mesmo, denunciar essa irregularidade. Então, é uma situação bem frágil para a família e que muitas vezes acaba não aparecendo a público, né? E que está se envolvendo em tantas outras questões ligadas à concepção do filho, enfim, que acaba se tornando... Sim, né? Que preço pauta, teria um filho, né? É uma pauta secundária, mas que, enfim, quantos também não têm o recurso. Eu lembro que nessas audiências, como jornalista da casa, acompanhando com vocês, que conduziam, vieram muitos representantes da categoria médica, conselho profissional, sindicatos, associações, por aí afora. E ali era uma discussão muito corporativista mesmo, de categoria. E a família que não dispõe do valor. Aí se colocava o seguinte, mas aí não vai ter exclusividade do médico. Então corre o risco de, no dia do parto, ser outro médico. Então, pô... Aí há uma pressão psicológica em cima, né? E essa questão também da cesárea também vai nesse sentido, né? Eu já vi médico dizer assim, bom, te acompanhei todo, né, o pré-natal, mas, né, eu vou fazer um curso semana que vem, e se tu quiser que eu faça o parto do teu filho, a gente tem que agendar uma cesárea antes de eu ir, porque depois eu não vou conseguir te acompanhar. E aí tu força, né, a cesárea novamente. Então, tem várias questões, né? Então, essa questão da gente debater o parto, como as pessoas nascem, né, ela também trata de política pública e, inclusive, de recursos na área da saúde, né? Porque, poxa, vai tratar uma mulher que está ganhando um filho como doente, que vai fazer um procedimento, vai ficar hospitalizado, quando ela pode fazer um parto natural e rapidamente ela vai estar em casa. Ela vai estar ocupando leito, vai estar ocupando toda uma estrutura de saúde que uma pessoa doente poderia estar ocupando, exatamente nesse momento que a gente está vivendo hoje, né, com tantas questões, né, dessa área da saúde. Eu queria aproveitar também já, né, dizer que é uma lei de minha autoria também a garantia da presença das doulas, né, no trabalho de parto, no pré-parto, né, e que a gente conseguiu aprovar. Então, hoje, as mulheres têm esse direito, né? Doulas seriam aquelas auxiliares diretas, isso, digamos assim, para quem não está familiarizado com o tema. É a profissional que vai tratar como um apoio, um suporte, né, para a mãe. Então, para além do direito de garantir... muito pessoal. Isso. Para além de garantir a presença do pai, né? Porque em algumas vezes a mãe tinha que escolher entre o pai e a doula. Então, hoje a doula ela está assegurada junto com o pai, como acompanhante. Então, ela vai estar ali mais para um apoio psicológico, um apoio, né, mais de dar essa força para que a mulher consiga realizar o parto, né, com força e com segurança. Nessa reta final do programa, vereadora, antes de devolver a palavra para considerações finais, como eu citei logo na abertura do nosso bate-papo, a senhora também digamos assim, a Procuradora Especial da Mulher. Nós temos na Câmara um órgão, Procuradoria Especial da Mulher, que contempla, então, as vereadoras da bancada feminina, digamos assim, se pudéssemos ter essa categoria. E hoje somos em 5 vereadoras, a maior bancada da história da casa. A senhora é a procuradora. Então, essas temáticas, especificamente femininas, têm esse guarda-chuva da Procuradoria. De que forma a senhora pretende intensificar também o trabalho dessa pauta,
Os seus projetos, naturalmente, continuarão tramitando pelas comissões da Casa até ficarem aptos para apreciação em plenário, se tornarem leis municipais, mas para a temática continuar viva. A Procuradoria pretende se envolver também nesse sentido? Na verdade, a gente já vem se envolvendo há algum tempo, né? A Procuradoria já realizou alguns seminários junto a profissionais da área da saúde, tratando a questão da violência obstétrica, a forma de nascer, a questão mesmo da amamentação. Então, a gente já vem realizando alguns fóruns de debate, especialmente junto à academia. E isso terá sequência? Terá sequência. Claro que a gente vive um momento hoje, né, de pandemia que, às vezes, já há uma sobrecarga dessa questão online, então a gente está com dificuldades de desenvolver nesse período. Mas a gente vem já realizando esse debate, né, esses debates, no sentido de já ir construindo um novo pensamento, né, em novos profissionais. A gente vai mudando aos poucos e também a gente traz experiências, né. O Hospital Pompeia, por exemplo, tem procedimentos muito bons na área do nascimento, né. Inclusive garantem presença de doula, tem grupos de doulas voluntárias que vão lá e trabalham, assistem gestantes pelo SUS. Então, a gente tem várias situações, né, que são bem positivas já em Caxias do Sul. Então, vamos continuar acompanhando e dando toda a divulgação pela estrutura da Casa, TV Câmara, redes sociais, o site, enfim. E agora, então, lhe devolvo a palavra para as últimas considerações. E no que a senhora se manifestar, aparecerão na tela os seus contatos telefônicos, e-mail, para que quem está nos acompanhando possa enviar críticas, sugestões ou elogios. O espaço ainda é seu. Bom, então quero deixar um recado, né, nesse período próximo do Dia das Mães, né, para que a gente reflita sobre a questão das mães, né. As mães, elas são responsáveis elas são 30% da população e são responsáveis pelo restante 70%, né. Então, a gente tem aí pessoas que sabem e trabalham a questão da economia do cuidado e toda essa questão da responsabilidade. Então, nessa data, é importante que a gente reflita sobre a representação das mães, sobre o espaço, sobre as políticas públicas para as mães, porque uma cidade que é boa para as mães é boa para os nossos filhos e é boa para toda a cidade, de fato. Então, que a gente consiga construir essa cidade pensando pelas nossas mães, mas com certeza vamos construir uma Caxias muito melhor. Então, muito obrigado, vereadora, e um feliz Dia das Mães para a senhora também. Obrigada. Então, a honra foi toda nossa de conversarmos com a vereadora Denise Pessoa, do PT, ela que também é procuradora especial da mulher aqui no Legislativo caxiense. Aproveito a oportunidade também, já desejei feliz Dia das Mães à vereadora Denise Pessoa e desejo também, em nome da minha mãe, a dona Vera, um feliz Dia das Mães a todas as mães que nos acompanham neste momento. Obrigado pela audiência, continue acompanhando a nossa programação e até o nosso próximo encontro.